Ele gosta, eu gosto, todos nós gostamos, não é verdade? Um dos grandes destaques desse período é, claro, a quadrilha, né, junina? Elas encantam pelas histórias, pelas músicas, danças, figurinos e pelo significado que carregam em cada característica. Mas de acordo com suas apresentações, as quadrilhas elas são avaliadas por uma bancada de jurados que é muito bem preparada. Mas como isso funciona? É o que nós vamos saber a partir de agora. As festas juninas abrilhantam o Nordeste com suas cores, seus sons, seus sabores. A alegria do povo parece ficar maior nessa época, e isso se reflete nas festividades. Desde o acender da fogueira ao dançar de um bom forró, o fato é que o período junino esbanja uma energia pelas ruas e pelos lares. Um dos elementos mais marcantes são as quadrilhas. Quem nunca brincou ou assistiu uma apresentação repleta de coreografias, ritmos e trajes pra lá de bonitos? Ao ouvir um manarriê, a gente já fica no clima mágico das quadrilhas. Realmente, a quadrilha é um dos mais importantes símbolos do período junino. Mas tem um personagem de toda essa época que é muito importante também. Eu estou falando dos jurados de concursos de quadrilhas. Eles que dão a nota, eles que classificam, desclassificam. Mas para poder avaliar uma quadrilha junina é necessário alguns pré-requisitos. Pensando nisso, existe uma capacitação para jurados desses concursos. E quem vai explicar mais é a Estael Moura, que está aqui conosco. Estael, conta pra gente o que é necessário, né, o que é basilar para poder julgar uma quadrilha. Primeiramente, muito boa tarde, Lohan, prazer estar aqui. Ser avaliador é preciso, antes de mais nada, amor, né, pela cultura popular junina e técnicas, precisa estudar, né, ampliar os conhecimentos, porque uma boa parte, na verdade, que é um pré-requisito, é ser da cultura popular. Então, são pesquisadores, são artistas visuais, artistas plásticos, cênicos, né? E vão ampliar o conhecimento estudando a cultura popular junina. É porque a cultura popular, e a gente vive ela intensamente, principalmente nesse período, mas para o universo da quadrilha, é um trabalho que vai um ano antes da sua apresentação, não é verdade? Exatamente. As quadrilhas, cada dia mais bonitas, elas se preparam com um ano de antecedência. Então é por isso a preocupação. O avaliador ele precisa ter conhecimento de como é o funcionamento da quadrilha, para quando chegar lá, na hora de pontuar, se preocupar mais em valorizar o trabalho, do que desmerecer. E como que surgiu a ideia de fazer essa capacitação, esse curso para essas pessoas? Justamente pela necessidade, né? Tem muitos anos enquanto avaliadora junina, tenho mais de 10 anos participando de concursos juninos, dentro do estado e fora do estado. Então, cada vez mais a gente percebe que os avaliadores, eles precisam ter o mínimo da técnica para cada quesito que é estabelecido pelo regulamento. E você pode nos dar exemplos aí de quesitos e o que é observado em cada quesito? Certo, então vai depender de cada concurso. Sim. Porque cada concurso tem no seu regulamento alguns itens que são cobrados. Né? A maioria, né, que é a base de todos, é o shot, chachado, baião, coreografia, harmonia, né? Então, traje. Esses são os basilares. Mas existem alguns concursos que cobram alguns itens a mais, né? Fora o repertório, a entrada e saída do arraial. Então, o avaliador, antes de sentar para avaliar, ele tem que conhecer cada item e saber o que e como vai pontuar cada um deles. A gente tem notado que durante os últimos anos, a última década na verdade, a criatividade das quadrilhas com outros elementos que estão sendo levados nas apresentações, como que os avaliadores observam, né? Porque sempre
alguma quadrilha traz realmente algo muito novo, né? Como é que vocês lidam e como é passado isso na capacitação? Certo. A inovação, ela é normal, né? Faz parte o próprio movimento social. Então, como a gente lida com cultura popular, a gente sabe que sempre terá um adereço diferente, algo, né, que eles aprendem e querem trazer de criatividade. É importante, muito importante, que o avaliador esteja preparado para observar esses detalhes, mas compreender que toda inovação ela é muito bem-vinda, a criatividade é muito bem-vinda, desde que não fuja à cultura popular sergipana. Sim. Porque o que nós vemos hoje é justamente essa estilização. Né? Então, a estilização faz parte do movimento, mas nós não podemos perder as nossas raízes. É porque a gente sempre acompanha, né? Ou vestidos, eu estou falando de aspecto visual. Sim. Vestidos que tem LED em volta dele, ou então na questão da cenografia, né? Que remonta, traz aqueles lugares, né? E realmente é uma forma de cada vez mais a pessoa que está assistindo a quadrilha, ela fica imersa, né? Naquela situação, naquilo que está sendo contado, que é uma grande história. Sim. Né? Mas realmente tem que se ponderar todo esse traço do que é tradicional, do que não pode fugir, né? Exatamente, porque nós estamos falando de quadrilha junina. A gente não pode esquecer. A parte teatral é necessária, existe, mas não é teatro. Sim. É quadrilha junina. Então, existem os elementos que fazem parte da cultura junina. Então, se a pessoa quiser inovar, os grupos quiserem inovar, eles têm que lembrar que podem inovar, mas não podem fugir da cultura popular. Isso é muito importante. Nesse curso de capacitação, Stael, o que é que a gente pode observar? Quem são as pessoas que vão lá? Já são pessoas que são avaliadores? São pessoas que não querem ser avaliadores? Como funciona? Perfeito. O curso é aberto para avaliadores e não avaliadores, mas que estejam dentro, né, dos pré-requisitos necessários, que sejam profissionais da cultura. Nós temos avaliadores que já têm também muitos anos, que participam e estão para reciclagem, ampliar, aperfeiçoar. E nós temos também pessoas que são curiosos, né, são da cultura, curiosos, apaixonados também pelo movimento e que querem aprender, porque querem ocupar esse lugar. E hoje, como você observa o cenário de Sergipe, né? A gente está falando sobre cultura popular, estamos falando sobre quadrilha e quantas pessoas que produzem com a quadrilha, mas as que avaliam também. Como você observa esse cenário? O cenário ele está em transformação. Então, é um momento muito ímpar que nós estamos vivendo, inclusive com o próprio curso. A chegada do curso é algo bem inovador. Sergipe não tinha isso, é diferente de outros estados que já estão mais avançados nesse sentido. São outras realidades, né? Outras realidades. O investimento no movimento junino, Sergipe precisa ainda melhorar um pouco, mas já é um passo muito grande e nós estamos muito felizes, muito contentes, porque estamos recebendo muitos elogios, né, muitos incentivos para que a gente continue. Quanto tempo já que é feita essa capacitação? A capacitação ela teve início, na verdade, oficialmente o ano passado. Nós tivemos uma equipe fantástica de profissionais que saíram certificados o ano passado. E esse ano demos continuidade justamente porque vimos a necessidade e o interesse também dessa capacitação. Então ampliamos a capacitação para 60 horas, na verdade são 5 encontros presenciais e os demais encontros são virtuais, né, justamente para que todos possam participar, independente das suas situações profissionais. E os conteúdos, assim, brevemente, o que é possível aprender nesses módulos dentro da capacitação? Certo, a capacitação ela é bem ampla. Tanto entram os quesitos técnicos do concurso, os regulamentos, as normas de direitos, deveres de cada avaliador, né? A questão de ética profissional, sigilo, isso é muito importante. E entram também as questões da cultura popular de Sergipe. Bom, e é muito importante que o avaliador ele seja
independente, né? Até pela questão de ética. Como vocês trabalham isso na capacitação? Exatamente. O nosso grupo, inclusive, a equipe diretiva sempre se preocupa em relação a isso, né? Em colocar para os avaliadores que nós somos independentes. Nós não somos ligados nem a entidades juninas, né? Nem a Liga de Quadrilhas, nem a Associação de Quadrilhas. Nós somos um grupo autônomo, é uma rede de avaliadores autônoma e por isso mesmo, né, não tem amarras nenhuma, não deve, né, então é livre para que os jurados realmente façam o seu papel tranquilamente e dê um bom resultado para as quadrilhas. Ou seja, extremamente de maneira técnica. Exatamente, técnica. Quem aprende comenta sobre a importância da capacitação. Né? E qual a importância desse curso? Tá? Primeiramente, é aprimorar as técnicas para que efetivamente durante os concursos das juninas nós possamos interpretar de forma coerente todas as informações dos editais, tá? E assim transferir todas as informações dos editais e de todos os quesitos e critérios que são solicitados neles para que as juninas sejam o mais eficientes possíveis nas suas apresentações. Tá? Lembrando que é necessário algumas análises que são passadas de forma a acrescentar conhecimento e critérios para que essas juninas se tornem cada vez melhores nas suas apresentações ao longo do processo. Então a gente discutiu bastante, a gente debateu bastante todas essas possibilidades de editais, de critérios que são solicitados, tá certo, nos concursos das juninas em Sergipe. Esse projeto visa capacitar cada vez mais os seus membros para que eles possam compor as mesas jogadoras no período junino. Nossa mentora vem trabalhando conosco desde o início do ano, fazendo com que a gente se capacite, né, de uma forma coerente, séria, para que a gente possa julgar os grupos juninos nos festivais. Esse ano, 2024, trazendo essa capacitação, o que é que você espera que os avaliadores atuem com todo esse conhecimento? Eu sempre digo para os nossos avaliadores que as quadrilhas juninas, elas são perfeitas. Elas, na verdade, já são merecedoras, todas e qualquer uma delas, elas são merecedoras de uma vitória. Então, o avaliador, né, por isso Sim. que eu chamo muito de avaliador, Sim. não de julgador. Nem julgador, nem jurado. Nem jurado. Mas o avaliador, ele tem a colaborar, porque o objetivo é fazer as nossas juninas encontrarem a excelência para que elas saiam de Sergipe, sejam referência nos concursos aí fora e tragam os títulos para Sergipe. Uma coisa que você falou e realmente faz muito sentido, né? A gente fala muito sobre a capacidade, o talento, o empenho das quadrilhas, só que isso passa também pelos avaliadores, porque quem representa o nosso estado lá fora está passando sobre uma avaliação de alguém daqui, né? Exatamente. Então isso é uma consequência. Exatamente. Então o avaliador tem que ter uma noção bem clara, né, do papel dele, né, da função dele e ver que as quadrilhas juninas, elas estão, como você mesmo pontuou no início, elas estão cada vez mais, né, se profissionalizando. Então é necessário a profissionalização também de quem vai julgar. E a gente abre esse parênteses aqui da nossa conversa para pedir, né, uma mensagem sua sobre a flexão da cultura popular e da quadrilha. O quanto que nós devemos valorizar, né, seja em discussões, em capacitações como essa, mas também no dia a dia das pessoas, ao você consumir, ao você assistir, recomendar, deixar essa cultura cada vez mais viva, né? Eu costumo falar que nós vivemos no país do forró. Sim. Né? Então, se nós vivemos no país do forró, nós nascemos dentro de um estado que é riquíssimo em cultura, que nós viemos de uma base, né, de uma base onde os nossos pais, os nossos avós faziam quadrilhas juninas nas portas, nos arraiais das casas. E nós precisamos incentivar, porque isso faz parte das nossas raízes. E para finalizar aqui a nossa conversa, para você, quadrilha junina é? Amor. Aí. Muito amor. Eu sou apaixonada, eu já fui brincante, não é? Há muitos anos atrás eu fui
fui brincante, eu comecei brincante, depois passei a ser gestora, né? E nessa evolução fui ser avaliadora, passei alguns anos enquanto avaliadora e hoje estou formando equipes de avaliadores, né? Então é muito amor envolvido, porque quadrilha junina, quem sabe, está nas nossas raízes, nosso sangue, nossas veias.